Olá, boa tarde para todos. Eu me chamo Derli e consegui a minha aprovação graças à professora Márcia, graças ao método Águia. Foi muito bom porque eu comecei o curso muito crua, fazendo a faculdade EAD e com muito. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre estoques, né? CPC 16, assunto aí que, se pegarmos ali as normas, ele vai estar em segundo lugar, o assunto mais cobrado ali na parte das normas, tá? Então é o CPC 16. Antes dele, nós temos ali o CPC que trata do imobilizado, e nós vamos trazer uma aula aí depois sobre esse assunto. E quero desejar a você que está aí comigo uma boa noite. Deixa eu olhar aqui quem está comigo aqui no chat. Boa noite, João Paulo, Iracema. Boa noite, Andréia. Boa noite, Edileuza, Gastão. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Andréia Lisboa, Alex, Sônia, Clóvis, Ivonete, Viviane, Angélica, Jucinéia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E vamos aí, eu quero saber de você, já está com o material na mão, com um caderno aí para fazer as anotações, porque nessa aula de hoje nós vamos resolver algumas questões do CPC 16, ali dos estoques. E vou passar para vocês algumas dicas que a FGV costuma querer induzir o aluno ao erro ali na hora da resolução das questões. Então, nós pegamos aí algumas questões de 2025 e 2024 para trabalharmos aqui nessa aula de hoje, para você ver como tem sido aí o estilo de cobrança que a FGV tem feito em relação a este tema. E quero saber se você que está aqui comigo já deixou aí o seu like, já toca aí. E se você conhece alguém que vai fazer a prova com você no dia 14/9, né, gente? 14/9, já toca aí, compartilha e chama essa pessoa para participar aqui, para que vocês possam comemorar a aprovação juntos. Boa noite, Cristiane. Tá baixo o volume? É isso? Gente, tá ok aí? Tá baixo só pra Cristiane? Dá um retorno aí no chat. Boa noite, Ezra, Kelly. Boa noite, Daiane, Letícia. Olha só o pessoal todo aí. Boa noite, Franklin. Que bom, olha só. Boa noite, Mara. Sejam aí muito bem-vindos. Banusa, Aline. Pessoal, olha, satisfação estar com você. Então, vamos lá. Você já pegou o material? Aqui na descrição do vídeo tem um link. E se você estiver sem o material, toca ali e acessa. Para o pessoal do curso, eles já receberam o material ali hoje pela manhã. Tá baixo, né? Deixa eu só verificar aqui por que ele tá baixo. Deixa eu vou ajustar só um pouquinho. Olá, boa tarde para todos. Eu me chamo Derli e consegui a minha aprovação graças à professora Márcia, graças ao método Águia. Foi muito bom porque eu comecei o curso muito crua, fazendo a faculdade EAD e com muito medo. E a primeira mensagem... Digam aí para mim se melhorou o volume, se ainda está baixo, para eu poder seguir aqui, porque eu preciso que você esteja me escutando bem. Tá normal pro Ezra? Beleza, eu vou esperar aí vocês falarem aqui pra mim. No chat, vocês estão conseguindo agora me ouvir melhor. E quero saber como que está aí a sua preparação para o exame. Olha, nós estamos aí há poucos dias da prova. Eu acho que 68 dias, 60 e alguma coisa, não sei mais. Não vi. Está bom? Ah, maravilha. Obrigada, Alex. Quero saber de você, como é que está a sua preparação? Tem conseguido seguir um ritmo? Olha, pessoal, o segredo é manter a constância, tá? Constância, ela é melhor do que a intensidade. Então, ainda que seja só um pouquinho todos os dias,
mas tenta manter constância. Faça um compromisso com você mesmo e de falar assim, eu vou manter constância nos meus estudos nos próximos dias até o dia 14/9, porque é a última vez, se você que já fez essa prova, é a última vez que você fará ela novamente. E você que nunca fez, vai fazer a primeira e única vez. Então, tem aí compromisso, coloca aí no chat para mim saber se você está comigo. Fala, eu estou comprometido com a minha aprovação. Coloca aí, comprometido com a aprovação para eu saber que vocês estão aqui comigo. Agora tá alto. Abaixa um pouquinho aí o volume, aí vocês controlam. Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá para nossa tela aqui. E olha só, pessoal. Perfeito! O pessoal tá entrando aí, tá falando que ficou alto. Se ficou alto, então vocês diminuem aí o volume do equipamento de vocês. Olha aí, maravilha! A Alex está comprometida, a Aline está comprometida, a André está comprometido. E eu tenho certeza que você também está comprometido. Por que isso? Porque, olha, quando você faz um compromisso em público, você está, assim, firmando um contrato com você mesmo de que está comprometido com a sua aprovação. E olha só, vamos seguir aqui. Maravilha! E nós também estamos comprometidos ali, estamos comprometidos com a aprovação dos nossos alunos. Por quê? Nós temos preparado aí um material, tentado trazer assim, um máximo de material atualizado para estar trabalhando ali as questões da FGV, conhecendo a FGV, para que vocês cheguem lá no dia da prova prontos para fazer uma excelente prova. Maravilha! Todo mundo aí comprometido? Então vamos aqui para a nossa tela aqui, já está aparecendo aí para vocês. Vamos aqui, olha só, para você que ainda não nos acompanhe, tá aí as nossas redes sociais. E olha só, já faz aí um print aqui da nossa aula, coloca lá nos seus stories e fala, estou comprometido com a minha aprovação. Coloca lá nos seus stories falando que está comprometido com a sua aprovação. E olha só, vamos aí para a primeira questão. Primeira questão, pessoal, nós vamos falar aí sobre essa parte que a FGV, essa questão aqui não é uma questão difícil, mas a FGV ela costuma muito querer induzir o candidato ao erro. E é uma questão super recente agora de 2025, mês passado, final do mês passado, a aplicação dessa prova. Vamos, então, aí, não sair ainda o gabarito definitivo, que a prova foi agora, mas temos o gabarito preliminar dessa prova aqui. Olha o que diz essa questão aqui e depois vocês vão colocando aí no chat para eu saber quantas questões vocês acertaram, como que está aí o seu desempenho em relação a esse assunto, que é um assunto certo lá na prova. Olha o que diz. Em 1/10/2024, uma loja de vinhos adquiriu 30 garrafas de vinhos para revenda por 3.000. A loja estimava vender 5 garrafas em novembro, 12 em dezembro, o restante no primeiro semestre de 2025. E ele traz, na data da compra, o estoque foi contabilizado no balanço patrimonial do seguinte modo. Pessoal, o que ele quer saber? Quando? Na data que ele comprou. Quando ele comprou? Nesse dia, 1/10/2024. Ele quer saber nessa data. Como que eu vou contabilizar isso? Como que eu vou apresentar essa aquisição lá no meu balanço patrimonial? Vou colocar um ativo circulante de 3.000, um ativo realizável a longo prazo de 3, ativo circulante de 1.700, investimento de 1.300, ativo circulante de 1.700 e ativo realizável a longo prazo 1.300, ativo circulante de 500 e realizável a longo prazo de 2.500. Pessoal, só de olhar aí, já tem uma questão aqui bem forte, né, gente? Investimento, comprar estoque, vai para investimento, essa já tá totalmente aí fora. Então, vamos lá. O que ele quer saber? Como que eu vou contabilizar? Então, vamos lá. Pessoal, ele adquiriu 30
garrafas aqui. E dessas 30 garrafas, ele vendeu aqui, ó, estima vender em novembro. Novembro vai ficar onde? No ativo circulante, a venda dessas 5 garrafas. Dia 12 de dezembro, ele pretende vender, aliás, em dezembro ele pretende vender mais 12. Essas outras 12 também fica no ativo circulante. E o restante, ele pretende, e o restante vai dar quantas garrafas aí? 13, né? 5 mais 12, aí vai sobrar 13. Aí aqui, ó, essas daqui vai ser vendida, ele pretende vender no primeiro semestre, então vai ser o quê? Ativo circulante também. Então, todas as vendas aí vão ocorrer dentro do ciclo operacional da empresa. E então eu vou registrar isso tudo no ativo, no valor de R$3.000. E qual é a pegadinha aqui que a banca queria te induzir ao erro? Ele queria te induzir de que você ia colocar só as vendas de 2024 no circulante e a de 2025 no realizável a longo prazo. E não, o que a norma diz? Que eu vou registrar no circulante tudo que vencer até o final do exercício seguinte. Então, tudo que vencer até o final do exercício seguinte, que é 2025, eu vou considerar como um ativo circulante, ou seja, como circulante, seja passivo ou ativo. Tranquilo, gente? Então, a banca queria te induzir a este erro aí. Perfeito? Aí você olha e fala assim, nossa, questão muito tranquila. Tranquila mesmo, gente. Essa daí foi bem tranquila. Mas vamos aí para uma questão que caiu na prova agora do MPU 2025. Vamos ver aí o que traz essa questão. Questão grande, mas muito tranquila de se resolver, tá? E o que precisa? Precisa de você ter atenção na hora de resolver aí a questão e ler bem o que a banca quer e as alternativas. Vamos lá verificar. Olha aí, estou muito feliz, todo mundo acertou aí essa primeira. Vamos aqui para a questão 2. Coloca aí para mim, a questão 2. Você marcaria qual alternativa? Vamos ler juntos essa questão 2 aí. Olha o que ele nos apresenta. Um perito em contabilidade está analisando a seguinte situação. A empresa SA, que tem por objetivo social a participação em outras sociedades comerciais, civil, nacionais ou estrangeiras, com sócia ou como acionista, cotista. Ela tem o quê? Participação em empreendimentos imobiliários, participação como cotistas em fundo de investimentos e recebeu dos sócios um ativo de fertilizantes como forma de subscrição dos bens em um aumento de capital social. Dessa forma, a empresa SA informou que eventualmente poderá vir a adquirir ou a constituir uma subsidiária com a qual, hipoteticamente, poderá o que? Comercializaria esses fertilizantes que ele recebeu aqui, ó, de subscrição de capital social. Assim, a empresa SA contabilizou como estoque o ativo fertilizante. Contudo, a empresa SA não possui registro junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, para comercializar fertilizantes. Pronto, ele me deu aí as informações. Agora, o que a banca quer aí? Ele traz para nós. Considerando-se as informações apresentadas e os preceitos do CPC 16 estoques, o perito identificou que o ativo fertilizante, o que o perito identificou em relação a este ativo fertilizante aí? Vamos agora, então, analisar aí cada uma das alternativas. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei, olha só. O que o CPC 16 traz sobre a definição de estoque, tá? A própria norma nos apresenta o que é estoque. E ele fala, ó, estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios ou
processo de produção para venda na forma de materiais, suprimentos a serem consumidos na produção, prestação de serviços. Ele trouxe para nós aqui a definição de estoques. Aí vamos analisar aqui a situação apresentada, já olhando o conceito, porque ele pediu para eu analisar de acordo com a norma. Então vamos lá. Pessoal, esses fertilizantes, primeiro passo, eu posso ter e receber estoques ou receber bens para aumento de capital social? Subscrição? Posso. A norma diz que eu posso receber tanto em valor monetário como bens, né? Depois, segundo, só que ele não quer saber isso, ele quer saber se é um estoque. Aí depois, olha só, esses bens, eles vão ser comercializados pela empresa SA? Não, ela pretende abrir uma subsidiária para vender esses fertilizantes. Então, ó, já não atende isso daqui, já não é a letra A. Agora vamos lá. Essa SA, ela vai utilizar no processo de produção dela? Vai ser, de alguma forma, algum material ou suprimento que podem ser consumidos na produção ou na prestação de serviço? Não. Então, tá vendo que em momento algum, esses fertilizantes, eles estão atendendo o conceito de estoque. Então, em cima disso daí, eu já posso saber que, ó, ele fala, letra A deve ser classificado como estoque? Não. Ó, também não. E aqui, deve ser classificado como estoque? Não. Então, eu já sei que não é nenhuma das três. Agora, vamos na letra D analisar o que ela traz para nós. Ele fala, o perito identificou que o ativo fertilizante falha a definição de estoque, gente. Ele tá falho? Tá, ele não atende a definição de estoque. Então, até aqui, ó, tá correto. Vamos seguir. Como serem mantidos essencialmente com o propósito de ser negociados ou com a expectativa que seja realizados em até 12 meses após a data do balanço. Gente, esse daqui, ó, não tem nada a ver, porque aqui ele nem tá falando de prazo, ele não tá perguntando se vai ficar no circulante ou no realizado. Logo, está errada. Nossa alternativa é a letra E, porque ele traz exatamente o que é um copia e cola da norma. E olha o que ele diz aí na letra E. Falha na definição de estoque? Sim. Por quê? Estoque é o quê? É por serem mantidos para venda no curso normal dos negócios ou em processo de produção para venda ou na forma de materiais a ser consumido no processo de produção. Então, essa é a nossa alternativa, porque de fato está falho no conceito aí, na definição de estoque, porque ele não atende aos critérios de estoque. Então, gabarito aí, letra E. E a FGV, às vezes, ela vai pegar, às vezes não, várias questões, ela copia e cola a norma. E aí você precisa aí parar, ler a questão mais de uma vez, principalmente o que a banca quer aqui, tá? Para depois você analisar aí as definições. Tranquilo aí, gente? Olha aí, maravilha, a maioria acertou. Que coisa boa! Vamos aqui para mais uma questão também de 2025. Agora, ó, você faz. Veja aí essa questão. Vamos analisar. Olha, é parecido com o assunto que nós trabalhamos na nossa aula passada. Olha o que ele traz. Uma sociedade empresária comprava estoques de matéria-prima. Comprava estoques de matéria-prima com condições de pagamento, o quê? Pagamento a prazo. No dia 1/12 de 2024, a empresa adquiriu 23 mil em estoques para pagamento em 180 dias. O valor é considerado relevante para a empresa. Olha o caso o pagamento fosse realizado à vista, o valor da compra seria 21 mil. No momento da compra, a empresa reconheceu as seguintes modificações em seus elementos patrimoniais. Gente, nessa questão, teve um aumento de 21 mil de ativo e um aumento de 21 de PL?
Aumento de 21 no ativo e 21 no passivo? Aumento de 23 no ativo e no passivo? Aumento de 21 no ativo e 23 no passivo e diminuição de 2? Vamos lembrar aí, ó, que nós trabalhamos isso na aula passada, só que aqui nós estamos tratando especificamente do estoque. E olha que ele traz aí diversas formas esse assunto. O que você precisa saber e leva para a prova e para a vida, tá? Não é só para a prova não, para a vida. Pessoal, quando eu, empresa, adquiro um bem que ele é um valor à vista e outro valor a prazo, e esse valor ele é considerado relevante para a entidade, eu vou registrar o meu ativo pelo valor à vista, tá? Como assim, professora? Vamos lá, a empresa foi lá e comprou um veículo no valor de 100 mil. Só que ela comprou parcelado, financiado. Ela vai pagar 150. Então, esse 50 mil é um valor relevante para a entidade? Sim. Então, eu vou registrar no ativo veículo por quanto? 100 mil. E o passivo? O valor da obrigação, o valor do financiamento, que é quanto? 150 mil. E a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo é o quê? Os juros. Só que esses juros eu não vou reconhecer de imediato como despesa. Eu reconheço como uma conta retificadora do PL, retificando o valor ali. Então, o que você precisa levar aí? Que sempre os ativos eu vou reconhecer ali pelo custo de aquisição e sempre lembrando que é trazendo isso a valor presente. Eu não posso colocar o valor do financiamento. Tranquilo, gente? Então, vamos lembrar aí da aula passada. Olha só. Valor presente. Quanto que era o valor à vista? 21 mil. Quanto é o valor a prazo ou o valor futuro financiado? 23 mil, né? A diferença que está aqui é o quê? Os juros. De quanto? 2 mil. Esses juros é uma conta retificadora do PL. Então, qual é o lançamento contábil que nós vamos fazer aí? Nós vamos lançar da seguinte forma. Eu vou debitar o quê? O valor do ativo. Qual é o ativo aqui que ele comprou? Estoques. Opa. Estoques. Aumentando o meu ativo aqui em 21 mil. Aí eu vou debitar o quê? Você já sabe que estava comigo aqui a aula passada. Juros a transcorrer ou a apropriar. Isso daqui vai diminuir o passivo no valor de quanto? Dos juros, 2 mil. E vou creditar o valor total da obrigação, que vai ser o quê? Fornecedores, né? Aumentando o passivo em quanto? 23 mil. Como fica isso dentro do meu balanço? Eu preciso que você verifique e olhe dentro do balanço patrimonial. Pessoal, dentro do balanço patrimonial, nós tivemos aqui, ó, um acréscimo aumentando o ativo em 21 mil, certo? Saldo final, quanto? 21. E aqui, eu tenho um passivo, uma obrigação aumentando em quanto? 23 mil. E abaixo do fornecedor, eu tenho a conta retificadora de juros a transcorrer ou juros a apropriar. 23 menos 2, qual é o valor que eu tive de aumento aqui? 21 mil. Qual é o nosso gabarito? Gabarito letra B. Tivemos um aumento de 21, ó, aumentou o ativo em 21 e aumentou o passivo em 21. Por quê? Eu reconheço o valor da obrigação, mas eu coloco logo abaixo a conta retificadora de juros, tá? Tranquilo aí, gente? Fala pra mim se você conseguiu entender essa questão aqui, que isso é importante, tá? Pode sim ter uma questão igualzinha lá na sua prova, mudando apenas os valores. E a banca vai colocar esse aumento no ativo, diminuição no passivo, no PL. Tranquilo? Podemos seguir? Acertaram aí? A maioria acertou, que coisa boa!
Vamos seguindo mais uma questão 2025. Pessoal, essa questão aqui trata ali do PEPS, tá? Do PEPS e do custo médio. Vamos ver aqui o que diz a questão. Olha só, ele traz, dia 31 de 12 de 2023, uma loja de roupa comercializa uma grande quantidade de itens e apresentou em sua demonstração do resultado o custo das mercadorias vendidas por quanto? 300 mil. Já em 31 de 12 de 2024, a loja mudou a política contábil de avaliação do estoque, por julgar que poderia obter informações mais confiáveis e relevantes. Ao elaborar as demonstrações do dia 31 de 12 de 2023, de acordo com a nova política, para efeitos de comparação, constatou que o custo da mercadoria vendida seria de 280. O que a banca quer? Considerando que a loja é localizada em um país inflacionário, pode-se concluir que o estoque era avaliado antes e depois da mudança da política, respectivamente, por qual o método. O que ele quer saber? Que quando ele avaliava lá em 31 de 12, nesse método, qual é o que ele utilizava? É o PEPS, custo médio, ou essa identificação? E aqui, qual era o método que era usado? Era o PEPS, a média, o custo médio ou essa identificação específica? E aí, o que você acha? Vamos entender aí essa questão. Pessoal, primeiro eu já sei que não existe isso daqui, né? Essa identificação específica. Então, já vamos eliminar aí 3 alternativas, ficamos com 2 alternativas. Agora, vamos analisar e pensar aqui. Quando eu estou diante de um país inflacionário, o que isso significa? Que no dia, por exemplo, 1º/7, eu adquiri uma mercadoria e paguei R$10. Quando foi, eu coloquei um zero a mais ali. Quando foi lá no dia, por exemplo, dia 15, só um exemplo aqui, só para no dia 10, por exemplo, do 7, ele adquiriu a mesma mercadoria, mas não conseguiu mais pelo mesmo valor. Agora, ele pagou R$12 no mesmo produto. Aí passou uns dias, comprou novamente, já estava mais caro ainda. Então, o que você precisa anotar aí para você não errar questões nesse estilo? Veja, quando nós estamos diante do UEPS, vamos primeiro no PEPS. PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Aí vamos analisar aqui comigo. O CMV no PEPS. Qual é a primeira mercadoria que vai sair? O CMV é o custo de aquisição ali, né? Abaixo do custo. Qual é a primeira mercadoria que vai sair? A mercadoria de 10 ou a mercadoria de 12? Eu comprei 10 e 12. Qual é a primeira a sair? A primeira que entrou. É quanto? A de 10. Logo, no PEPS, o meu CMV vai ser o quê? Menor ou maior? Vai ser menor. Entenderam? Aí, olha só, no PEPS, o estoque final, ele vai ser maior ou menor? Quanto que ele tinha? O estoque inicial era 10, depois mais 12. Se ele vendeu de 10, o estoque final é maior, porque ele ficou com a mercadoria que ele comprou por último, mais cara. Se o CMV é menor, o lucro bruto vai ser maior. Eu tenho mais lucro porque meu CMV foi menor. Agora vamos lá para o EPS. O EPS, último produto a entrar é o primeiro a sair. Então, olhando aqui, CMV no EPS. Qual foi o último produto a sair? O último produto a entrar foi qual? 12. Então, é este último que entrou, é o primeiro a sair. Então, eu tenho um CMV maior. E o estoque final? O estoque final vai ser menor. Por quê?
Olha só, fiquei com a mercadoria no valor de R$10, porque eu baixei primeiro a última que entrou. E o lucro bruto? Se o meu CMV foi maior, o que acontece com o meu resultado? Eu vou ter um lucro bruto, um resultado menor. Esqueminha aí para você não errar sobre este assunto. E o custo médio? O custo médio vai ficar na média entre os dois. Tranquilo? Porque aí eu vou somar 10 mais 12, vai dar quanto aí, gente? 22. 22 dividido, eu vou ter aqui, ó, o custo na baixa de quanto? De 11. Então, no custo médio, eu vou ter um custo de 11, tanto no estoque quanto no CMV. Logo, meu lucro bruto e o meu estoque, meu CMV, vai ficar no meio, ó, dos dois. Tranquilo? Então, vamos lá. Ele não me deu o EPS, ele só me deu o custo médio e a PEPS. Então, vamos lá, pessoal. Custo médio ou PEPS? Antes da mudança, era quanto o CMV dele? O CMV dele antes da mudança era 300, ó. Então, aqui eu tenho o CMV antes da mudança. Depois da mudança, ó, depois eu tenho quanto? Esse CMV meu, ó, 280. Então, vai ser o quê? Vai ser o custo médio ou o PEPS primeiro? Antes da mudança e depois? Qual é o nosso gabarito aí? Qual vai ser o nosso gabarito? Letra A, B, C ou D aí? O que vocês acham? Vai ser letra B. Tranquilo, gente? Vamos seguindo aqui para a próxima questão. Entenderam aí, pessoal? Eu até coloquei uma questão aqui extra, não tem aí no seu material, tá? Eu coloquei só para poder trabalharmos essa questão aí da movimentação do CMV em relação ao PEPS e o EPS. Vamos aí analisar essa daqui, olha só. Não tem aí no material, faça aqui comigo. Olha o que ele diz. Uma loja compra estoques para revenda trimestralmente. A loja verificou que a cada trimestre o preço cobrado pelo fornecedor aumentava em 2%. Até 22, a loja avaliava internamente o seu estoque de acordo com o PEPS. Então, até 2022, ele avaliava pelo PEPS. Em 2023, a loja passou a avaliar o estoque de acordo com o custo médio ponderável móvel. Ao comparar os valores de acordo com os dois métodos, é correto afirmar que de acordo com o EPS, olha o que ele quer, o EPS, o estoque e o custo médio da mercadoria vendida parecem respectivamente o que, gente? Maior, menor, menor, maior, igual, menor. E aí? Então, vamos lá. Pelo EPS, vamos avaliar aqui. Olha o esqueminha. O EPS. CMV. Última mercadoria a entrar, primeira a sair. Se eu estou num período, num país ou num período de inflacionário, por quê? Porque está aumentando, a cada trimestre está tendo um aumento de 2%. Então, significa que a última mercadoria que entrou, ela está mais cara. Se ela está mais cara, eu tenho um CMV maior, que ela vai ser a primeira a sair. O meu estoque vai ser o quê? Menor, porque vai ficar com os produtos com preço antigo. Então, eu tenho um estoque final menor. E o que a banca quer saber de você? O estoque vai ser o quê? O estoque vai ser menor. Então, vamos lá procurar o estoque aqui, ó. E já tenho duas. E o CMV? Ó, o custo da mercadoria vendida, que é o que ele tá pedindo. CMV. O CMV vai ser o quê? Vai ser maior. Gabarito, letra A. Tranquilo, gente? Pegaram aí a ideia da setinha para poder vocês não esquecerem em relação a essa questão. Então, às vezes, nós vamos fazer aqui de lançamento, mas às vezes a FGV, e boa parte das vezes, ela vai colocar poucos lançamentos para você fazer,
ou ela vai te cobrar aqui a interpretação, se você de fato entende a ficha ali de controle de estoque, o que faz aumentar e o que faz diminuir ali e por que a diferença nos três. Agora, se eu não tinha nada no estoque, adquiri mercadoria no período e vendi toda a mercadoria no período, o meu resultado vai ser o mesmo. Eu não tenho diferença. Agora, eu tenho diferença quando durante o período eu adquiro mercadoria, vendo parte e fico com parte no meu estoque. Aí eu tenho essas diferenças aqui, tá? Tranquilo, gente? Vamos seguir aqui. E olha só, quero saber de você que tá aqui comigo. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, toca aí, já se inscreve pra tá nos acompanhando aí, que nós vamos te ajudar a ser aprovado aqui no exame. Cai, Letícia! Pode cair sim. Inclusive tem um aqui do exame que nós vamos fazer parecida, tá? Então pode cair, aí ele vai cobrar de você só o entendimento mesmo ali da questão da movimentação do estoque. Mas vamos aí para uma questão de 2024, que é uma questão aqui que a banca queria te induzir ao erro, tá? E alguns alunos nossos lá que estudam para concurso, que fizeram essa prova, acabou aí se equivocando em relação a ela. Vamos lá que o examinador ele vai querer te induzir ao erro, principalmente concurso, né? Mas vamos aí. Olha o que ele traz aqui. Uma loja vende copos de vidro. Em 21 de 2024, ela adquiriu 100 copos para revenda por 20 cada. Aí ele traz, o frete para a entrega foi R$170. O seguro contra roubo foi de R$20, R$200. Além disso, foram adquiridas embalagens para prevenir a quebra dos copos no transporte por R$80. Ao chegarem ao destino, o motorista constatou que 5 copos haviam quebrados. Assinale a opção que indica o quê? O que a banca quer? O custo unitário de cada copo, tá? Contabilizado pela loja. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro passo. Eu vou lembrar do que traz lá o CPC 16 sobre custo de aquisição. Primeiro passo, porque ele está pedindo o custo unitário do copo. Eu vou precisar fazer o quê? Encontrar o custo unitário. O que a norma nos traz? Ela diz o seguinte, que quando dá aquisição de mercadorias, eu vou incorporar ao custo do produto todos os gastos que eu tiver para trazer e deixar essa mercadoria nas condições pretendidas pela administração da empresa. E aí, neste caso aqui, vamos lá. Encontrar aqui o valor do custo de aquisição. Eu tenho aqui, ó, a compra de quantos copos? Ela adquiriu aqui, ó, os copos. Foram 100 copos a R$20. Isso daqui vai me dar um custo de quanto? De 2.000, né? Que mais? Teve frete e a norma diz que eu vou incorporar o frete ao custo de aquisição. Se esse frete é a empresa que comprou, ela está pagando, eu vou incorporar. Então, vai ser R$170. O que mais que nós tivemos? O seguro contra roubos. Nós também vamos incorporar, de acordo com a norma. Seguros. R$200. Além disso, foram adquiridas, ó, embalagens. E aí, cuidado com a embalagem. Se for uma embalagem que é necessária para levar esse produto até o destino dele, você incorpora. Agora, se é uma embalagem que você pode ficar sem ela, o produto pode ficar sem ela, aí é despesa, tá? Mas nesse caso aqui, essa embalagem foi para o quê? Prevenir que os copos quebrassem. Então, eu tenho aqui, ó, mais a embalagem que vai incorporar, tá? No valor de 80. Acabaram aí os custos, somando tudo vai dar quanto? 2.450.
50. Então, aqui, ó, é igual ao custo de aquisição. De quê? Dos 100 copos, tá? Então, nós vamos pegar este valor e dividir aqui, ó, por 100 copos. Eu tenho um custo unitário de quanto, gente? De R$ 24,50, gabarito letra C. Tranquilo? O que a banca queria que você fizesse? Que você pegasse dos 245, achasse os 24 e multiplicasse pela quantidade de copos que sobrou, que eram os 95, e você ia ter gabarito aí. Só que está errado, tá? Porque quando chegou lá, tinha aqui, ó, 5 copos quebrados. Isso daqui é considerado uma perda. Por quê? É uma perda involuntária. Não foi quebrado porque quis, foi uma quebra involuntária. Tranquilo? Então, esse valor é considerado perda e isso daqui não vai para o custo de aquisição. Isso daqui é uma despesa. Tranquilo, gente? Então, cuidado! O que a banca fez? Colocou tudo bonitinho e colocou a quebra dos copos para te induzir a ir lá e diminuir o valor desses 5 copos e dividir o custo desses copos que foram quebrados aos demais produtos que sobraram, tá? E aí ficaria errada. Perfeito aí, gente? Agora, questão, ó, 2024.1, eu coloquei aqui as questões que caíram aí no exame para que você possa verificar que sim, esse assunto cai no exame de suficiência e como a FGV ela pode cobrar lá na prova. Vamos aí a essa questão que caiu no exame 2024.1. O que ele traz aí para nós? Você aí acertou a questão dos copos? Fale aí para nós se vocês acertaram. Pessoal, essa próxima questão é uma questão que trata da mensuração dos estoques, tá? Lá no CPC 16, ele fala que eu vou mensurar os estoques pelo custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, eu vou usar o menor valor. Então, sempre para ativo, você vai usar o menor valor. Já fica a dica aí em relação a demais assuntos aí que nós vamos trabalhar no decorrer da nossa preparação. Mas vamos lá, olha o que ele traz. A sociedade empresária A... A sociedade empresária A possui um estoque de um mix de mercadoria para revenda e deseja mensurar as mercadorias da categoria B, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, NBCTG 16, estoques. Em termos unitários, o valor do custo das mercadorias da categoria é 20. E o valor realizável líquido é 15. E o preço de venda é 30. Considerando a quantidade de 1.000 unidades, o seguinte valor dessa mercadoria deve ser apresentado no balanço. Então, o que a banca quer de você aqui? Ele quer que você faça a mensuração do estoque desse produto da categoria B. Então, vamos lá. O que você precisa saber em relação à mensuração? Mensuração dos estoques. Você vai mensurar os estoques fazendo uma comparação. Comparar o quê? O custo de aquisição, comparando com o quê? Com o valor realizável líquido. Valor realizável líquido. Aí vamos lá. Ele falou, ó, o valor do custo da mercadoria era quanto? 20. Então, eu tenho um custo aqui, ó, de R$20. E ele falou que o valor realizável líquido é quanto? 15. Aí vamos lá, o que a norma nos apresenta? Vou pegar aqui a caneta de outra cor para facilitar. Tá difícil, né?
A norma diz que eu vou mensurar o meu estoque comparando o custo de aquisição e o valor realizável líquido. Dos dois, eu vou pegar o menor. Então, qual é o menor? Esse menor meu ficou parecendo 2 R's, né? Vamos arrumar ele aqui. Menor valor. Qual é o menor valor? O menor valor é o de 15. Então, eu vou mensurar os estoques por 15. Tranquilo, gente. Só que aqui acabou a questão? Não. Você não vai lá e marca letra A 15. Por quê? Ele quer saber qual é o valor dessa mercadoria? Não, dessas. Ou seja, qual é a quantidade? Então, ele falou, ó, considerando a quantidade de 1000 unidades. Então, 15, eu vou pegar, ó, 15 vezes 1000 unidades. Eu vou ter quanto? 15.000, né? 15.000. Gabarito, letra B. Pessoal, ainda tá baixo aí? Fala pra mim se tá baixo aí pra vocês. Boa noite, Mauricélia. Tudo bem? Fala aí depois pra mim se tá baixo. Tranquilo aqui, gente? Então, anotem aí, porque isso daqui é fundamental, tá? Sempre a FGV coloca questões cobrando a mensuração dos estoques e ele vai te dar o valor do estoque pelo custo de aquisição, ele vai te dar o valor do estoque pelo valor realizável líquido, vai colocar no meio o valor de venda e vai fazer uma mistura de valores. E aí, o que você precisa saber? Que para mensurar os estoques, eu vou comparar valor realizável líquido e o custo de aquisição. Dos dois, eu pego o menor. Perfeito? Maravilha. Obrigado, gente. Mauricélia, dá uma olhada aí no seu equipamento, se não é aí. Tá todo mundo dizendo que tá ok o volume. Vamos seguindo aqui para a questão 7, questão aí do exame também. Olha só, questão 7, exame de suficiência, caiu na mesma prova 2 questões de estoque. E olha essa outra aqui, o que a banca estava querendo em relação à norma CPC. Ela diz, uma livraria utiliza o critério do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para mensurar os estoques. Em 1/1 de 2024, havia 20 livros de contabilidade avançada em estoque, que foram comprados por 100 cada. Em 5/1 de 2024, a livraria adquiriu mais 30 unidades desse mesmo título por 120 cada. Já em 10/1, a livraria vendeu 35 exemplares desse livro a um grupo de estudantes por 200 cada. Aí o que a banca quer de você? Ela quer saber que, de acordo com o NBCTG 16 estoques, o custo da mercadoria vendida reconhecido em janeiro foi de quanto? Então, ele quer saber qual é o custo dessa mercadoria, ou seja, qual o valor do CMV, usando o critério do PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. E eu já vou aproveitar aqui e deixar uma dica para você, tá? Análise que nós já fizemos aí em relação às questões de estoques da FGV. Eu levantei, gente, lá na plataforma, a última contagem que eu fiz tinha 205 questões de estoques, tá? Envolvendo os estoques. E olha só, dessa quantidade aí de questões, quando a banca cobra este assunto, cobrando a parte de controle de estoques, quando ela pede para você fazer a mensuração, achar o valor do estoque, ela sempre vai te pedir ou pelo PEPS ou pelo custo médio. Ela pede, professora, ele nunca vai me pedir pelo EPS? Pode, gente. Mas a análise que nós fizemos, ela pede esses dois. O EPS, ela pede, sabe quando? Quando ela quer saber a teoria, que foi o caso da questão que nós fizemos
agora há pouco lá para trás. Lembra lá que ele perguntava lá sobre o EPS? É naquele estilo. Agora, quando ela te dá, entrou tanto, saiu tanto, vendeu tanto, isso daí vai ser o quê? Ou o custo médio ou o PEPS, tá? Isso foi a análise que nós fizemos em cima dessas questões aí aplicadas pela FGV. Então, já anota aí que você precisa ir para a prova sabendo resolver e montar aí a planilha ou fazer o cálculo direto na calculadora aqui pelo PEPS e pelo custo médio. Mas vamos lá. Pessoal, esse assunto aqui, ó, cada um tem aí o seu jeito, né, de resolver as questões quando envolve controle de estoque. Você pode montar a ficha, pode fazer direto na calculadora, porque você vai estar com a calculadora. Mas aí, de forma didática, eu vou separar em 3 colunas aqui. Nós vamos ter aqui, ó, as entradas. Aqui nós vamos ter saídas. E aqui eu tenho o saldo. O saldo final que nós vamos ter aí. Aí, vamos lá. Vamos analisar a questão. Ele diz que no dia 1º de 1 de 2024 havia quantos livros? 20. Então, eu tinha um saldo de 20 livros. De contabilidade avançada em estoques, que foram comprados por R$100, ó. 20 vezes 100. Eu tenho aqui quanto? 20 vezes 100? 2.000, né? Depois, ele falou, olha só. No dia 5 de 1 de 2024, a livraria adquiriu mais 30 unidades. Então, eu tenho aqui uma entrada de 30 livros e do mesmo título pelo valor de quanto? De 120. Então, aqui já aumentou o preço dos livros aqui. Então, eu vou trazer para cá, ó, 30. Qual é o saldo? 30 vezes 120. Eu tenho aqui quanto, gente? 3.636, é isso? Aí, vamos lá. O que mais que ele me deu? Ó, no dia 10 do 1, a livraria vendeu. Vendeu, eu vou para a coluna de saídas. Aí, olha só, vendeu. Eu vou vir aqui na saída e ela vendeu. Vendeu quantos? 15 exemplares. Por quanto? A R$200 cada. Não me interessa na ficha de controle de estoque por quanto ele vendeu. O que interessa para mim é por quanto que ele adquiriu. Então, vamos lá. Qual é o critério? O PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Se ele vendeu 30, eu vou lá no meu estoque e verifico. Eu tenho 20, então eu vou baixar esses 20, ó. 20 vezes 100, que é igual... 100, que é igual a 2.000. Então, esse daqui, ó, eu baixei ele do meu estoque. Só que ele vendeu 35. Então, desses 30, ele vendeu aqui quantos? 15, ó. 15 livros a R$120. 15 vezes 120 vai dar quanto aí, gente? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Quem já fez aí, fala pra mim. 1.800, né? Então, olha só, R$1.800. E aqui sobraram quantos? Era 30 menos 15, sobrou no estoque 15 livros a 120, que vai dar 1.800. O que a banca quer? O CMV. E o que é o CMV? O CMV é o total da coluna de saídas. Então, eu vou ter um CMV aqui de 3.800, gabarito letra B. Só para fechar aqui, se a banca tivesse te perguntado, ela poderia perguntar assim: qual é o valor do estoque final pelo critério do PEPS? Qual é o valor do estoque final? Seria quanto? O resto que sobrou, que seria R$1.800, tá? Então, esse seria o estoque final. Tranquilo aí, gente? Então, é assim que a banca pode cobrar lá na prova. Olha aí, custo, lembra que eu falei que ela vai cobrar sempre custo médio ponderado? Também exame de suficiência. Vamos aí, essa daqui é um pouco maior. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Essa nós vamos fazer usando a tabela. Justamente aí para auxiliar, mas você pode fazer aí
direto aí de forma manual, tá? Direto na calculadora, porque dá para fazer. Mas vamos lá, olha só o que diz aqui a questão. No dia 1 de 2024, o estoque de uma loja de brinquedos formados por 10 bonecas era de quanto? De 500. No referido mês, foram observados os seguintes fatos em relação às bonecas. Então, teve compra de 20 bonecas, venda de 12 unidades, depois compra de mais 15 e venda de 18 unidades. O que a banca quer? Ela está falando, ó, assinale a opção que indica o valor do estoque final. Tá vendo que aqui ele já está te pedindo o quê? O estoque final. O valor do estoque final de bonecas quando? No dia 31/1 de 2024. Considerando que a loja utiliza o critério do método do quê? Custo médio. Então, no custo médio, nós vamos achar ali o custo médio das mercadorias. Então, vamos lá. A questão nos informou aqui que ele tinha um estoque inicial de 10 bonecas que dava R$500. Então, vamos lá. Saldo inicial, ele tinha lá 10 bonecas a R$500. Qual é o custo médio? Eu pego aqui, ó, 500 dividido por 10, eu vou achar quanto? R$50, né? Então, o custo unitário dessas bonecas que ele tinha em estoque era R$50. Aí, vamos lá. Depois, ele foi lá e adquiriu, no dia 5, mais 20 bonecas pelo valor de R$62 o custo, né? E aí, olha só, se ele tinha 10 mais 20, ele passou a ter quanto aqui? Passou a ter um saldo de 30 bonecas. Agora, olha só, vamos pegar 20 vezes 62, eu vou ter quanto aqui? 20 vezes 62 vai ser igual a 1.240. Aí eu vou pegar 1.240, vou colocar bem aqui, ó, 1.240 mais R$500, que era o que ele tinha em saldo. Eu vou ter um valor total de quanto? 1.740. Vamos seguir. Depois, vamos mudar aqui a cor. Por quê? Depois, ele teve uma venda. Uma venda de quanto? Vamos verificar lá. Ó, venda de 12 unidades a R$90. Não me interessa na venda o valor que ele está vendendo. Porque na baixa, eu vou baixar pelo meu custo de aquisição. Então, vamos lá. Qual vai ser o custo aqui da minha mercadoria? Eu vou pegar os 1.740 e vou dividir por 30. Vai me dar um custo unitário aqui, ó, de quanto? R$58. Então, eu vou vender aqui na baixa, eu vou dar baixa de quantos? 12 unidades a R$58. Então, eu vou pegar, ó, 12 vezes 58, eu acho o custo total, que vai ser igual a quanto? 12 vezes 696. Só confere aí. Tranquilo, gente? Aí, vamos lá. Aqui ele tinha 30, só que ele vendeu quantos? Menos 12. Sobraram quantas no estoque? Sobraram 18 unidades a R$58. Então, 18 vezes 58, nós vamos ter aqui quanto? 18 vezes 58? 1.044. Eu tenho aqui, ó, 1.044. Tranquilo? Aí, vamos lá. Depois, ele foi lá e adquiriu mais 15 pelo valor de 69. Por quê? Aqui na aquisição, me importa o valor de compra, ó. Na aquisição, eu preciso desse valor. Então, eu vou trazer para cá. 15 vezes 69, eu vou ter quanto? Teremos 1.035. Aí, vamos lá, ele tinha 18 mais 15 novas, ele passou a ter quanto aqui? 18 mais 15, 33.
E qual o valor total? Eu vou pegar o 1.044 e vou somar mais 1.035. Vai me dar aqui quanto, gente? 2.079? É, né? 79. Qual é o custo unitário aqui, gente? Eu vou pegar 33, ó, 279 e vou dividir por 33. Aí eu chego no custo unitário aqui, que vai ser de 63. Agora vamos lá verificar o que aconteceu. Opa, volta para cá. O que aconteceu? Vendeu 18 unidades a R$100. Não me interessa na venda por quanto ele vendeu, porque eu vou baixar pelo valor que eu tenho no estoque. E qual é o meu custo de estoque nessa data? Meu custo de estoque vai ser de quanto? R$63. E ele vendeu por quanto? Ele vendeu 18 unidades. Então, 18 vezes 63, nós vamos ter um custo aqui de quanto? Total? Para a nossa questão, nem precisava do valor das saídas, mas nós estamos fazendo todo. Vai me dar aqui quanto? 1.134? Sobraram quanto? Era 33 menos 18. Eu fiquei com quantas aí em estoque? Sobraram 15 unidades. A quanto? A 63. Então, 15 vezes 63, eu acho o meu estoque final aqui, que vai ser 945. Então, qual é o estoque final? O estoque final é o resultado aqui da última linha, pelo custo médio, que é 945. Se a banca te perguntasse qual é o valor do CMV, o CMV vai ser a soma dessa coluna de totais. Então, o meu CMV, eu vou somar isso daqui. Então, eu pegaria 696 mais 1.134, eu teria 1.830. Esse seria o CMV. Tranquilo, gente? Então, vamos voltar na questão que ele pediu o custo médio, né? O valor do estoque final. Então, gabarito, letra D. Se cair uma dessa lá na sua prova, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Fala aí pra mim no chat. Se hoje fosse a prova, você conseguiria fazer essa questão aí com tranquilidade. Pessoal, dá para você fazer aqui o cálculo aqui a parte, pegando aqui os 20 vezes 62 e daria para fazer direto, tá? Eu fiz ali na coluna, dentro da ficha, para facilitar o entendimento, porque às vezes tem algumas pessoas que de fato têm um pouco mais de dificuldade nesse assunto, tá? Às vezes confunde ali o PEPS com a média, com o coisinha, aqui ficou bem claro. Vamos então para mais uma questão também, gente, exame de suficiência. Vocês estão vendo aí o tanto de questão do exame de suficiência de estoque? Então vamos lá. Próximo aqui, ele traz o seguinte. No dia 1º/6/2024, uma joalheria adquiriu 40 anéis pelo valor unitário de 800. O frete para a entrega do seguro do transporte foram, respectivamente, frete 500, seguro 1.600. Os valores foram pagos à vista. Por quem? Pela joalheria. O custo de estoque no balanço patrimonial da joalheria antes do início das vendas é de quanto? Então, vamos lá. Ele quer o quê, gente? Ele quer saber qual é o custo de aquisição dessa mercadoria aí. Então, vamos lá. Lembrando, essa daqui é assim, essa eu falei que foi aquela prova que colocaram lá no exame para ninguém errar. Questão para ninguém errar. Por quê? Ele disse que a joalheria adquiriu 40 anéis, não é isso? Vezes quanto? Vezes R$800, que era o custo unitário. Logo, 40 vezes 4 vezes 8, 32. Tranquilo? 32 mil. Aí vamos lá. Já peguei 32. Aí ele fala, foram respectivamente 500 do frete, nós já falamos que o frete vai incorporar o custo de aquisição e o seguro também, tá?
o seguro também no valor de 1.600. E o que eu preciso que você tenha atenção? Aqui ele deixou claro, os valores foram pagos à vista. Por quem? Pela joalheria. Às vezes, e tem questões, tá? Lá nós temos várias questões na plataforma que ele traz. Ele fala assim, o frete foi pago pelo vendedor e a empresa que adquiriu pagou só o seguro. Então, fiquem atentos, tá? Porque você só vai colocar o frete quando for a empresa que adquiriu que está pagando esse frete. Se foi a empresa que vendeu que pagou o frete, é da empresa lá. Para ela vai ser despesa lá. E para você, nem aparece na sua contabilização. Perfeito, gente? Então, vai dar quanto aí? 34 e 100. Gabarito, letra D. Tranquilo? Por que eu falo que foi tranquilo? Porque ele colocou os dois. Ele poderia ter deixado aqui um pago pelo vendedor e o outro pelo comprador. Aí você veria quais seriam os valores, tá? Mas essa daqui foi tranquila. Fala pra mim aí se não foi. Essa foi super tranquila. Mais uma aqui, ó. Teoria. De novo, mostrando pra vocês que aquela questão que nós fizemos lá no início, olha aqui de novo o mesmo item do CPC, a banca cobrando. Então, por isso que é importante você fazer o máximo de questões da banca para que você identifique o padrão de cobrança dela. Vocês vão ver que tem alguns pontos no CPC que ela vai em cima ali fazendo a cobrança daqueles pontos. Então, às vezes, não compensa, principalmente você que está começando a estudar agora, hoje, e se você está começando a estudar agora e está aí perdido, olha, entra lá, toca aí, eu acho que no chat tem o link, toca, faz a sua inscrição e venha estar conosco ali, caminhando juntos nessa sua preparação. Porque neste momento não adianta você ficar muito ali estudando teoria, porque na teoria nós vamos passar por toda a norma, mas lá quando você faz questão, você começa a identificar o padrão da banca, quais são os itens da norma que ela cobra mais, que ela cobra com maior frequência. E é esses itens que eu coloco lá nos resumos para que vocês possam ler e ter eles em mente, para não errar as questões da prova. Vamos aí. Olha só o que diz aí a questão. Deixa eu ver se eu coloquei o item da norma. Coloquei. Vamos ler o item? Item 36, olha o que ele traz. As demonstrações contábeis devem divulgar as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo as formas de critérios de valorização utilizados. Ele traz item B, o valor total escriturado em estoque e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade. Letra C, o valor de estoque escriturado pelo valor justo menos o custo de venda. O valor do estoque reconhecido como despesa durante o período. Então, aí o valor de qualquer redução do estoque reconhecida no resultado do período. Aí vamos voltar lá agora na questão. Porque o que a questão está falando? Avalie as divulgações relacionadas. Avalie se as divulgações relacionadas aos estoques de uma sociedade empresária deve incluir. Então, vamos lá. Pessoal, deve incluir o valor do estoque reconhecido como despesa durante o período? Sim, tá? Por quê? De acordo, inclusive, olha só, tem alguns autores, como o professor Eliseu Martins, ele fala que o CMV, ele é uma despesa, ele é despesado na DRE, ele reduz o resultado na DRE. Então, eu pego o CMV, o custo, e vou despesar na DRE. Tranquilo? Então, quando ele fala que o valor do estoque reconhecido como despesa durante o período é o quê? É o CMV, está certo. Depois ele fala o valor do estoque escriturado pelo valor justo menos o custo de venda. Também está correto, nós acabamos de ver. O valor total escriturado em estoque e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade. Também está correto. Então, na divulgação relacionada aos estoques,
a sociedade vai incluir tanto o reconhecimento da despesa, quanto o valor de estoque escriturado a valor justo menos o custo de venda, e o valor total escriturado de estoque e o valor registrado em outras contas apropriadas. Gabarito aí nosso é letra D. Outra forma é que a FGV ela pode colocar lá na prova uma questão que ele vai querer te induzir ali para o lado dos estoques, só que na verdade ele quer saber de você a classificação das despesas, tá? Então, olha só, esse daqui é muito interessante, porque a banca fala o seguinte, uma loja vendeu, 100 mil em estoques no mês de janeiro de 2024. Para a realização da venda, ela incorreu nos seguintes desembolsos: comissão de vendedores, frete para entrega, embalagem para presente. Assinale a opção que indica o valor contabilizado como despesa de venda do mês de janeiro. Então, vamos lá. Essas vendas ocorreram quando? No mês de janeiro. Então, se ocorreu no mês de janeiro, eu vou olhar agora para os gastos que eu tive em relação a essas vendas. Então, eu tenho comissão de vendedores, entra? Sim. Frete para entrega. Eu estou vendendo, eu estou pagando. Esse frete vai ser uma despesa para mim que estou vendendo. Então, sim, aqui é a despesa. Embalagem para presente é despesas de venda, tá? Então, eu vou somar tudo isso daí, vai dar quanto? 17. Gabarito, letra E. Essa é fácil também. Vamos seguindo aqui. Pessoal, eu trouxe aqui uma última questão, que é mensuração de estoques, tá? Por que que eu trouxe mais uma vez? Professora, agorinha nós acabamos de fazer uma questão de mensuração. É para que você veja as diversas formas que a FGV ela cobra sobre mensuração dos estoques. Ela pode pedir a mensuração unitária ou ela pode pedir a mensuração total, que no caso aqui ela pediu o valor total dos estoques. Então, vamos analisar aqui essa questão aqui, ó. Primeira coisa que você precisa lembrar, que eu tenho o valor do custo e o valor realizável líquido. Dos dois, eu vou usar qual? O menor, tá? Menor valor, já leva isso. Sempre comparando valor de custo e valor realizável líquido. Dos dois, eu vou usar o menor valor. Então, vamos ver o que a questão nos diz. Uma empresa do ramo varejista de móveis possui 5 linhas principais: sofá, mesas, camas, armários e cadeiras. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa apresentou a quantidade disponível, o valor do custo, o valor realizável líquido das linhas de produtos, conforme a tabela. E aí temos a tabela. O que a banca quer? Considerando as informações apresentadas, ele quer a mensuração total do estoque. Ou seja, quanto vale o estoque total dessa loja de móveis. Então, vamos lá. Pessoal, vamos analisar aqui primeiro entre o custo e o valor realizável líquido. Dos dois, eu vou usar o menor. Custo do sofá, 1.000. Valor realizável, 1.500. Qual eu vou usar? Vou usar 1.000, que é o menor. As mesas, 600 e 450. Dos dois, eu uso qual? O menor, 450. As camas, 1.200 e o realizável, 1.600. Dos dois, eu uso o menor valor, 1.200. Os armários, 700 e 770. Dos dois, vamos pegar o menor valor. Cadeiras, 300 e 200. Valor realizável líquido, é menor. Então, eu vou mensurar as cadeiras por R$200. Então, vamos encontrar agora o valor do estoque, porque ele quer saber o valor do estoque total. Então, sofás, ele tinha 100 unidades vezes, quanto? 1.000. Qual é o valor total que ele tem de estoque de sofá? 100.000, né? Aí, olha só, as mesas, 200 mesas vezes o menor valor, que é quanto? 450. Então, 200 vezes 450 vai me dar quanto aí?
Quem achou aí? 200. Ah, já deu ali. 90 mil. Obrigada, Mara. 90 mil. As camas. 300 camas vezes o custo, que é 1.200. Vai me dar quanto aí? 1.003 vezes 2 vai dar 360 mil. Depois, 400 armários a R$700. Vai me dar quanto isso daqui? 280, né? 4 vezes 7, 28. 280 mil. E aqui, 500 sofás a 200. Eu vou ter quanto aqui? 100 mil? 1 milhão, né? Tranquilo, gente? Agora nós vamos somar. Não é 100, né? Eu vou somar aqui. Vai me dar quanto? Eu somando todos esses valores aí. Eu vou ter aí... Vai me dar qual o valor total aí? 900 e... Letra B, 930 mil. Gabarito, letra B. Tranquilo, gente? Então, ele tanto pode te dar um único produto, falar o valor realizável e o valor de custo e pedir para você fazer a mensuração lá no balanço patrimonial, como ele pode te colocar